as maiores cagadas que eu já cometi na liderança. E eu espero que eu não me arrependa de me expor assim do jeito que eu vou me expor. Mas esse é o intuito. Então eu vou trazer algumas das cagadas que eu cometi ao longo desses anos, desde 2019 que eu tô na liderança. Algumas cagadas por inexperiência, outras porque foram cagadas mesmo e assim por diante. Bora? Começando pela minha primeira conversa individual que eu fiz na minha vida enquanto líder. Isso foi em 2019. Marquei a conversa bonitinha, eu tava com a lista de perguntas assim que eu precisava fazer pra conversa, né? Afinal, eu trabalhava numa empresa de gestão, então eu tinha várias ferramentas ali na mão. Eu não sabia exatamente como conduzir uma conversa individual. Eu lembro que assim, enquanto tava indo, pra mim eu tava achando ótima. Quando chegou no final, eu pedi pra aquele colaborador, pra aquele funcionário, eu falei assim: "Ah, e aí? O que você achou dessa conversa individual? Valeu a pena pra você? Como é que foi?" E ele foi muito honesto, assim, brutalmente honesto. Ele falou assim: "Eu odiei." Eu... O que rolou? O que houve e tal? Dele assim: "Aline, você tinha me falado no início que um dos objetivos da conversa individual era você me ouvir, eu falar, responder perguntas e tal. Mas se você perceber aqui de como foi a nossa conversa individual, basicamente só você falou. Eu quase nem falei." E aí depois eu fiquei refletindo nisso que ele falou. E aí eu pude perceber um grande erro que eu cometi. Graças a esse erro que eu cometi, eu fui entender qual que era o papel de uma conversa individual e onde que entra as minhas falas de líder, né? Muito mais em fazendo perguntas, em dar alguns direcionamentos, conselhos, quase que mentorar ali a pessoa, mas é muito mais fazer perguntas para que a pessoa ela traga respostas. Então eu fui desenvolvendo muito essa habilidade de fazer perguntas nas conversas individuais, graças a esse feedback que eu recebi. Mas na hora eu me senti horrível, assim, e muito porque eu acreditava que eu já tinha que estar pronta pra fazer aquilo. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, me cobrei demais, então todo o erro que eu cometia antes era assim: "Nossa, mas você já deveria saber disso." Hoje eu consigo ser muito mais de boa comigo nesse aspecto e entender que cada coisa tem o seu tempo, e se eu cometi esse erro é porque eu não sabia daquela informação antes. Só que antes não era bem assim, eu era bem carrasquinha comigo. Vai me contando aqui nos comentários quais dessas cagadas você já cometeu, tá? Então se você já fez o one-on-one, uma conversa individual que foi horrível, me conta aqui que eu quero saber. Segunda cagada. Bom, as minhas duas primeiras demissões foram demissões surpresa para os colaboradores. Tinha acontecido uma situação na empresa em que feria alguns dos valores da cultura da empresa e na época o meu líder falou: "Aline, você vai precisar desligar essas duas pessoas da sua equipe." Só que como foi uma situação que aconteceu, não teve um aviso prévio, não teve algo que eu podia ir aplicando feedback e avisando, foi algo que aconteceu. E isso é muito comum quando acontecem situações, sei lá, de um roubo na empresa, situações de ferir algum valor importante para a empresa. Cara, tem N situações, eu não quero citar exemplos porque eu não vou expor de nenhuma maneira o que aconteceu nesse caso, né? Porque eu tô falando de situações reais, tá, gente? Então eu não vou expor em nenhum momento ninguém aqui. Mas, teve uma situação que desagradou e que feriu um valor da empresa e eu era líder de algumas dessas pessoas, então eu precisei fazer esse desligamento. Só que assim, como eram as minhas primeiras demissões e eu me senti muito culpada, porque foram demissões surpresa mesmo, tanto que quando eu chamei essas duas pessoas, uma de cada vez, né, pra fazer o desligamento, elas não estavam esperando nada, eu só falei: "Fulano, vamos conversar?" E aí eu levei, fiz o desligamento e na hora que eu fui fazer o desligamento eu solucei de chorar. Na hora que eu falava a palavra que eu tava desligando, eu chorava. Eu não deixei de desligar, mas eu solucei muito, assim, foi tipo... Foi bem desafiador e até hoje eu carrego uma certa culpa disso. Porque assim, eu entendo o posicionamento da empresa, eu, Aline, como líder, eu era uma guardiã dessa cultura, logo eu preciso agir de acordo com a cultura da empresa, então eu entendo que naquele momento eu fiz o que tinha que ser feito, mas eu me sinto culpada, sabe? Porque eu, Aline, eu olhando de fora, eu teria agido de uma maneira diferente, mas aquele momento fugiu realmente do meu controle, né? Era uma diretriz da empresa, então eu honrei com o meu papel de líder naquele momento. Não foi importante falar, tá? Não foi nada assim, nossa, feriu os meus valores pessoais. Não chegou nesse nível. Mas eu teria agido de uma maneira diferente. Talvez seja por isso que eu me sinta culpada hoje, sabe? Depois desse episódio, eu consegui não fazer nenhuma outra demissão surpresa. Todas elas seguindo um processo bonitinho que eu ensino, inclusive, para as minhas alunas, né? De feedback, avisos, alinhamento, expectativa para depois realmente haver um desligamento. Mas esses dois casos especificamente me doeram bastante. Ah, e o pior de tudo ainda é que teve um lado cômico, que foi na hora que eu chamei uma das pessoas pra conversar, foi a primeira delas, inclusive. Tinha uma pessoa da minha equipe que depois se tornou coordenador, que eu falei assim: "Fulano, vamos conversar?" Ele assim: "Ih, cuidado, hein? Nossa,
Fica de olho. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas fez uma piadinha dando a entender que, cuidado, vai ser demitido. Só que ele fez isso como piada mesmo. E depois que ele percebeu que aquela pessoa tinha sido realmente desligada, ele ficou mal. Mas é porque eu tinha uma equipe com uma zoeira muito forte, assim, sabe? E eu lembro até quando eu fui comunicar a equipe desses desligamentos, eu comuniquei chorando também, todo mundo me acolheu, entenderam a situação de alguma maneira, a gente se juntou e fez o que tinha que ser feito, sabe? Apesar de tudo que tinha acontecido, ainda teve esse agravante da zoeirinha no meio do caminho. Impressionante. Bom, ainda falando primeiro dos meus erros de líder de primeira viagem, teve uma pessoa da minha equipe que já fazia um tempo que eu sentia que eu precisava desligar ela. Já venho aplicando alguns feedbacks, eu vi alguns comportamentos, vi que algumas coisas estavam bem desalinhadas com a cultura da empresa. Eu sempre sentia que eu não tinha deixado claro o suficiente. Eu sempre sentia que tinha alguma coisa que eu poderia ter feito, que eu ainda tinha que fazer. E eu ficava nessa, sabe? Não, mas agora falta esse feedback. Não, mas falta isso, falta... E eu demorei horrores para demitir. O que acabou acontecendo é que essa pessoa, ela pediu desligamento, ela recebeu uma outra oportunidade, ela pediu desligamento. Por um lado, show, né? Maravilhoso, porque a empresa não teve os custos da demissão dessa pessoa. Só que, por outro lado, a mensagem que fica, tanto para as pessoas que permanecem na empresa, quanto para essa pessoa que pediu desligamento, é que essa pessoa que demitiu a empresa, e não o contrário. E não que tenha um grande problema em pessoas pedir demissão, tá? Mas dependendo da situação, quando é uma pessoa que já tá causando um comportamento em que as outras pessoas estão vendo, e você não desliga aquela pessoa, e ela em um momento, depois de um tempão, ela mesma vai lá e pede desligamento, a mensagem que fica para as pessoas é: então tá tudo bem a gente fazer qualquer coisa aqui, porque ninguém vai demitir mesmo. E aí, quando eu quiser sair, eu saio e ainda saio por cima, sabe? Fica uma vibe meio assim. E a pessoa que pede demissão nesse tipo de situação, ela sente que ela que escolheu, que tava tudo bem e que ela que tava por cima, como se a empresa quisesse ainda permanecer trabalhando com ela. Eu sei que é um assunto meio complexo, assim, de trazer, mas é um pouco da mensagem que fica para as pessoas que ficam e para a pessoa que foi. Eu não sinto que o meu ego foi ferido por isso, tá? É importante falar que eu já falei sobre isso e no post, que estranho essa expressão de sair por cima e tudo mais. Não é por isso. Muito mais pelo impacto que gera uma situação em que você tinha que ter desligado um colaborador porque ele estava tendo uma série de comportamentos que não estavam mais alinhados com a cultura, que as outras pessoas estavam percebendo, e você não faz isso. Então a mensagem que fica de você é uma líder permissiva. E talvez eu tenha passado essa mensagem nesse período, nessa época. Outro erro, outra cagada. Ai, gente, essa daqui ela me dói, tá? Mas eu fui trabalhar quase que morrendo de dengue. Gente, eu nunca tinha pegado dengue na minha vida. Eu nem sabia como é que era. Sabe aquelas coisas, quando tu é criança, tu vê um monte de propaganda na TV falando sobre a dengue e tal, que dengue é isso, dengue é aquilo. Só que, era muito pra mim, era uma vibe de, cara, beleza, só ouvi falar, mas nunca ninguém perto de mim tinha pegado. Até que em 2023 teve um surto de dengue muito forte, e acho que foi no país inteiro, e eu aqui de Florianópolis acabei sendo afetada, atingida por esse vírus. Cara, eu subestimei demais, assim, porque eu juro pra você, eu nunca fiquei tão mal na minha vida quanto quando eu estava com dengue. Foi um absurdo, e eu sou uma pessoa muito forte. Sabe aquelas pessoas bem osso duro de roer, assim? Eu sou muito essa pessoa. É difícil ficar mal, é difícil eu demonstrar que eu tô mal, é difícil eu dar o braço a torcer, especialmente trabalhando. E quando eu peguei dengue foi foda. E eu me recusei a pegar atestado na época. Continuei tentando trabalhar e assim, tentava dar conta, não conseguia, obviamente, porque eu tava ardendo em febre. E eu cheguei pro hospital 2 vezes, quase fui internada, porque, minhas plaquetas ficaram muito baixas. Então, assim, caótico. E eu fiquei pensando depois, né, qual que é a mensagem que eu mandei pra minha equipe, tendo esse comportamento de que, cara, trabalha doente mesmo, é isso, a tua saúde não importa, qualquer coisa nesse gênero, sabe? Parece que é meio que a mensagem que fica, porque se eu não me preocupei nem em cuidar da minha saúde, eu tentei dar conta de tudo, mas eu fui uma líder muito meia boca nesse período. Se eu tivesse parado e cuidado de mim de verdade, talvez eu teria sido uma líder muito melhor. Então, pra mim foi um grande aprendizado também, esse período que eu peguei dengue. E pra mim, com certeza, foi uma grande cagada. Só pude perceber e refletir depois, obviamente, né? Como a maior parte das cagadas que a gente comete. Eu vou até reforçando. Algumas das cagadas que eu comentei, você já fez? Comenta aqui. Vai me contando aqui nos comentários, só pra eu saber que eu não tô sozinha, tá? Ai, gente, essa é maravilhosa. Ai, essa cagada é maravilhosa. Então, trabalhando numa empresa que não tinha dress code, né? Não tinha um código de vestimenta. Então, assim, me vestia de uma maneira de boa, né?
ia pro trabalho. E aí, um belo dia, foi anunciado, tinha um novo RH na empresa e tal, e aí foi anunciado que foi o dia da apresentação do dress code, só que eu não sabia que teria um dress code, eu não tinha essa informação e tal. Eu era gerente nessa empresa, então, tipo, meio que eu tinha que estar coerente, sabe aquela coisa que as lideranças têm que comprar a briga pra que depois a gente leve pro restante do time? Então, nesse dia eu fui meio que pega de surpresa, assim, porque eu não sabia que era o dia da apresentação do dress code e tal. A moral da história é que eu tava totalmente fora do código de vestimenta. Não podia usar regata, eu estava de regata. Não podia usar calça rasgada, eu estava de calça rasgada. Não podia usar acessórios chamativos, se eu não me engano eu tava com 2 brincão, assim, tipo... Cara, sério, eu tava completamente fora do dress code. E aí o pessoal, nossa, virou um meme demais, assim, o pessoal ficou fazendo piada o almoço inteiro. Aline, você fora do dress code, né? Cara, sério, virou muita piada. E tipo... Foi muita coincidência ou não eu estar quase que completamente fora do dress code no dia da apresentação do código de vestimenta. Aí eu digo que assim, por que foi uma cagada, sendo que eu não sabia de nada? Pô, foi uma cagada, talvez não seja totalmente minha, assim, mas, porra, eu como líder, eu tinha que estar pelo menos coerente no dia da apresentação do dress code, porque virou piadona, sabe? As pessoas podiam ter levado às vezes menos a sério, porque, pô, se nem a líder tá no código de vestimenta, por que eu vou levar a sério? Pode ter alguns impactos dependendo da maturidade da equipe que você tem. Ali, nesse caso, foi um impacto mais na zoeira, não foi um impacto tanto de as pessoas não levarem a sério o código de vestimenta, mas assim, foi uma cagadinha assim. Ainda no embalo de roupas, essa daqui deu polêmica no TikTok, tá? Nossa, essa daqui deu polêmica. E assim, eu, Aline, sempre fui uma pessoa muito alternativa. Os vídeos que você tá vendo aqui no YouTube, mais recentes, não refletem que eu sou uma pessoa que eu já tive mais de 40 tipos de cabelo diferente. Eu sou toda tatuada, beleza, mas assim, tatuagem já virou meio que, né, paisagem. Tenho piercing, hoje eu só tenho um, mas eu já tive mais piercings e, enfim. Hoje eu tenho cabelo, né, mais natural e um pouquinho loirinho só, então parece que é uma coisa meio, normal, né, padrão. Só que eu nem sempre fui tão padrãozinha assim. Na verdade, agora eu tô mais por preguiça, parada, esteticamente falando, assim. Eu tô preguiça de manutenção de cabelo, tô com preguiça. Quando eu era mais jovem, eu não tinha muita preguiça dessas coisas. Mas aí o que aconteceu? Fui entregar uma palestra sobre PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, para centenas de empresários. Era uma palestra online. E naquela época eu tava com dread rosa pink. Na verdade é Bread Box, é o nome, né, que são as tranças um pouco mais soltinhas e tal, mas eu falo dread pra simplificar. E eu estava com esse cabelo, e aí eu peguei e fui, tipo, cara, botei uma calça jeans preta, básica, né, botei uma camiseta da empresa, básica, então eu tava assim, eu não me importava tanto com, que imagem que eu quero transmitir e tal, eu me preocupava realmente muito mais com qual que é o conteúdo que eu iria passar, se eu estava preparada para entregar aquele conteúdo, se eu era competente para entregar aquele conteúdo. E uma outra preocupação minha muitas vezes era, cara, eu quero que as pessoas percebam que a aparência ela não dita competência. Não era muito do que vinha no meu coração, sabe? Mas eu não sinto que era algo tão egóico, assim, eu vou fazer isso pra ser do contra. Cara, tinha um pouquinho disso, mas eu tava muito mais preocupada com o conteúdo mesmo que eu ia entregar. Beleza, entreguei essa palestra. Cara, foi uma palestra, assim, particularmente falando, muito boa, o conteúdo foi entregue com sucesso e tal. E aí, um tempo depois, a empresa que eu fazia parte recebeu um feedback de uma cliente dizendo, tipo assim, cara, ela pistolou total. Falando, nossa, porque eu achei um absurdo a Aline, com a competência que ela tem, com o conhecimento que ela tem, entregar aquele conteúdo do jeito que ela entregou, aquela imagem que ela entregou, não reflete nem um pouco tanto a competência dela quanto a imagem da empresa. E aí foi bem duro naquele momento, eu fiquei bem pistola na real, falei, nossa, uma baita de uma preconceituosa. Tipo assim, pistolei total. E aí depois eu fiquei refletindo, tá, beleza, será que era o dread então e ela foi uma baita de uma preconceituosa? E aí eu fui testando, ter algumas outras aparições minhas com blazer e tal, e a reação mudou. E aí isso fez eu refletir bastante até, porque assim, cara, a gente tem que mapear o público pelo qual a gente tá falando. E isso fez eu questionar, tipo assim, mas aí eu vou deixar de ser eu mesma. E eu falei, cara, mas será que a Aline só tem uma versão? Só tem essa Aline? Pô, a Aline quando eu falo com os meus pais é uma Aline. A Aline quando eu falo com os meus amigos é outra Aline. A Aline no trabalho é outra Aline. Será que realmente só existe uma versão de Aline? E aí eu comecei a querer testar, sabe? E aí eu comecei a testar, tipo, trazendo, sei lá, uma roupinha mais executiva e um tênisinho no pé. Uma roupa um pouco mais jogada, sei lá, com uma calça de moletom que uma vez eu usei, que eu amei, inclusive com um salto no pé, uma sandália mesmo de salto. E eu comecei a trazer essa coisa mais contraditória que
tem muita conexão com a minha personalidade, né? Um pouco mais alternativa e tal. E eu vi que dali começou a nascer novas versões de Aline. Então eu senti que foi muito interessante esse movimento que aconteceu, graças a um feedback que foi bem chato na época, mas que eu comecei a descobrir novas versões minhas e eu passei a ser mais intencional na minha comunicação, no meu jeito de me vestir, sempre dentro daquilo que faz sentido comigo. Eu nunca botei uma roupa assim que, cara, meu Deus, é nada a ver comigo, eu tô completamente desconfortável, até porque isso não transmite nenhuma confiança. Quando você se veste de outra pessoa, não transmite confiança. Se torna uma líder realmente que transmite, sabe, exala autoconfiança quando você se veste de você mesma. E aí eu fui buscando me vestir de mim mesma com outras versões. Então eu interpreto hoje um pouquinho de falta de maturidade, um pouquinho de falta de leitura de cenário mesmo, pra eu ter sido mais estratégica na época. Por isso que eu diria que essa foi uma cagada que eu cometi mesmo, sabe? E na verdade eu cometi ela em vários momentos. Aqui eu trouxe uma história específica, né? Outra cagada que eu já cometi foi contratar uma pessoa porque eu, sei lá, eu achei ela muito legal, eu achei muito querida, me conectei com ela na entrevista, sabe? Só que no fundo, eu sabia que ela não tinha o perfil pra aquela vaga que eu tava contratando, mas eu achei, mas Aline, e se eu estivesse sendo preconceituosa com isso? Não, mas vai dar oportunidade, vai que essa pessoa se destaca e tal. Só que, cara, existem características que determinadas posições precisa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa para atuar na área financeira. Cara, tem que ser uma pessoa que tem um perfil um pouco mais discreto, uma pessoa que tem um perfil mais metódico, organizado, que gosta de processo, que gosta de planilha. Porque senão essa pessoa, se for uma pessoa tipo muito criativa, para cuidar da conferência, conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber e tudo mais que acontece dentro de uma empresa, provavelmente essa pessoa, primeiro, ela vai ser infeliz, segundo, talvez ela não entregue tudo que tem que ser feito, terceiro, talvez ela passe muitos erros, né, porque não é muito do perfil natural dela. Não foi para uma vaga financeira, tá, só dei um exemplo, mas eu contratei uma pessoa, ela não estava alinhada com o perfil. Mas eu contratei porque eu gostei muito dela. Moral da história, realmente não deu certo, eu apliquei vários feedbacks esses justamente que destacavam os pontos fortes dela, mas que para aquela atividade era fraco, e no final das contas tive que desligar essa pessoa. Então foi uma cagada. Essa é uma cagada que me dói, tá? Tem uma vez que eu estava no Uber, eu, meu líder e mais motorista e uma outra pessoa dentro do Uber, e aí meu líder, ele me deu um feedback sobre desempenho da minha equipe, alguns resultados e tal. E eu não lembro exatamente se eu não estava num dia bom, o que tinha acontecido, mas assim, eu pistolei. Eu fiz tudo aquilo que eu digo pra não fazer. Tudo aquilo que eu ensino, eu fiz o contrário naquele dia. Eu pistolei com o meu líder, eu falei, nossa, porque você só vê os erros, você nunca vê o que tá de bom, você nunca vê o que a gente entrega de resultado, né? Pistolei total. Eu lembro que assim, eu me arrependi muito de ter tido esse comportamento, porque, cara, porra, eu era líder, velho, não faz sentido eu ter esse tipo de comportamento. Beleza, eu posso até questionar algumas coisas, só que assim, reagir do jeito que eu reagi, não me orgulho nem um pouco, ainda mais com plateia, né, dentro do Uber. Eu lembro que depois eu pedi desculpa e tudo mais, só que, cara, teve uma quebra de aliança ali, sabe? Porque eu nunca tinha tido esse comportamento, e aí pistolei do nada, sabe? E é completamente contra a cultura da empresa. Então, assim, foi cagada mesmo que eu cometi, sabe? E essa cagada, se você é uma empresária, se você é líder de líderes, eu imagino que você vai se identificar comigo, tá? Quando eu me tornei líder de líderes, eu, fui treinando, fui passando bastão e tudo mais, só que chegou uma hora que eu fui me afastando pra dar autonomia pra essas lideranças que estavam ali atuando. Só que eu senti que eu me afastei demais, sabe? Tipo assim, eu fiquei um bom tempo sem estar perto da equipe, sem acompanhar o dia a dia. Eu parei de participar de reuniões, parei de fazer várias coisas. Na minha cabeça tinha uma intenção positiva, eu acreditava que o que eu estava fazendo era o correto, né, de dar espaço e assim por diante. Só que acabou acontecendo é que, cara, algumas coisas começaram a se perder, né, porque, antes eu que dava muitos os direcionamentos e agora era uma pessoa que estava quase sem o meu acompanhamento também para dar alguns direcionamentos. Então é natural que algumas coisas se percam. Aí, a partir disso, eu comecei a entender qual que é o delta quando você é líder de líderes. Quando que você solta a mão, quando que você pega de novo um pouquinho. Então foi um erro, uma cagada, mas que me gerou muito aprendizado também. Mas que também acabou impactando em alguns números, resultados, um pouquinho no comportamento e cultura da empresa. Assim, é uma cagada que ainda bem que eu descobri rápido, porque senão ela poderia ter gerado consequências maiores, sabe? Mas eu não vou ser exposta aqui sozinha não, tá? Eu vou trazer mais algumas cagadas de liderança que algumas líderes comentaram no meu post lá do Instagram, tá? Assim, ó, cagadas maravilhosas. E uma delas, que é a da Giane, que inclusive eu me identifico demais, que ela falou mais ou menos assim: minha primeira demissão foi completamente emocional, tanto que a funcionária me olhava até com dó e disse: tudo bem, Giane, pode ficar tranquila, fique bem, eu tô bem.
Gente, isso daqui... Eu fico imaginando a cena mesmo, sabe? Ela, tipo, a líder, sabe, descontrolada. Ela assim, não, Giane, tá tudo bem. Fica bem, tá? Eu imagino ela botando até a mãozinha assim em cima da mão da Giane, tentando tranquilizar essa líder. Sério, que cena maravilhosa. Eu falei que eu me identifico muito porque eu me acabei de chorar nas minhas 2 primeiras demissões, né? Tipo, que foram juntas no caso. Então, Giane, tamo junto, tá? Inclusive, se você já chorou em demissão, comenta aqui que eu quero saber, tá? Não vai ficar só eu e a Giane sendo expostas aqui, não. Pode se expor aqui nos comentários. Teve uma líder que eu, assim, eu não sei se eu rio ou se eu abraço ela, eu não sei o que eu faço, que é a Carol. Ela falou assim, devo fazer cagada todos os dias, porque a equipe não faz as coisas que eu peço ou finge que fazem, não todos, alguns. Chamam, falam o que precisa ser feito e o desempenho é baixo. Aí aqui eu senti que foi mais um desabafo do que uma cagada em si que já foi cometida, mas eu imagino que a Carol tá se sentindo assim porque ela tá completamente perdida. E é muito natural. Eu já me senti muito assim, sabe? Especialmente lá no início, algumas das cagadas que eu mencionei foram cagadas bem específicas, mas em linhas gerais, às vezes eu senti exatamente como a Carol trouxe. Cara, meu, eu devo ser uma líder péssima, porque eu falo uma coisa, eles fazem outra. Eu peço uma coisa, eles entregam fora do prazo. Eu dou feedback e parece que não muda. Tipo, eu ficava nessa linha. Até eu entender que para as coisas existem método, que existe uma forma de liderar, que não é uma ferramenta só que vai fazer a diferença e virar a chave total da liderança autêntica, liderança confiante, do time que respeita e faz acontecer. Na verdade, é uma sequência de comportamentos que vão gerando essa cultura e esse comportamento no time. Então, assim, Carol, tô aqui pra te ajudar, tá? De verdade, pode contar comigo. E se você tá numa situação parecida com a Carol, tá tudo bem. Vai maratonando meus vídeos aqui do YouTube, vai maratonando os meus conteúdos do Instagram também, que é o @AlineDecker. Tem conteúdo no TikTok, tem conteúdo no LinkedIn também, tem conteúdo no e-mail pra quem faz parte da minha base de e-mail. Então, assim, tem conteúdo tudo quanto é canto. E claro, obviamente, tem os meus conteúdos de dentro da formação de liderança para mulheres, do Voz Autêntica também, que eu vou deixar aqui o link pinado, caso faça sentido para você, tá? Para você fazer parte. Então, assim, tá tudo bem você se sentir assim, desde que você esteja pensando num plano de como que você vai mudar, tá? Porque não é normal o seu time não fazer o que você pede. Tem alguma coisa que precisa ser mudada. E essa daqui, gente, essa daqui, a Pri, eu acho que ela superou. Que ela me superou, na verdade. Que ela falou assim... Eu falava sobre não ter hora de almoço, trabalhar no final de semana ou depois da hora. Acho que passa uma imagem de desorganização / normalização do errado do que de dedicação. Mas com certeza, com toda certeza. Inclusive, isso é uma mensagem muito ruim que a gente passa para o time. Porque pensa, se a empresa ela não cumpre nem os pré-requisitos de trabalhistas, né, quando a gente fala da CLT, que é no mínimo 1 hora de almoço, não é 59 minutos, é no mínimo 1 hora de almoço. Inclusive, essa é uma das regras infringidas dentro da CLT, que mais causa processo, isso conversando com alguns advogados, trabalhistas e tudo mais. Então, assim, essa questão de hora extra, trabalhar com atestado, horário de almoço ser inferior a 1 hora, isso tudo, assim, ó, pra dar risco trabalhista pra empresa é absurdo, tá? Tipo assim, é realmente muito grave. E é bem como você falou, quando você normaliza isso pro seu time, cara, primeiro você passa uma imagem pra tua equipe de que você não se importa com aquelas pessoas e não se importa com as leis, logo, tá tudo bem eles quebrarem outras regras. É detalhes, são detalhes, né? Outra coisa, se a pessoa tem que ficar trabalhando depois do horário, ficar trabalhando no horário de almoço, e essa líder que não tá organizando essas demandas com eles, e essa líder que não tá ajudando eles a, sabe, estruturar melhor, a priorizar, a criar processos, projetos e tudo mais. Então, na verdade, é quase que um feedback pra liderança da má gestão, sabe? Então é bem complexo mesmo, bem complexo. Então que bom que você acordou, Pri, que bom que se você, líder que tá me assistindo, e faz isso daqui também, ó, presta atenção agora, para com isso hoje mesmo, porque assim, não dá pra normalizar esse tipo de comportamento, tá? A hora extra, beleza, cara, tudo bem, pra mim não tem problema a questão de hora extra, desde que a pessoa, ela sempre mande e-mail, ela me avise com o que ela vai dedicar aquelas horas. Isso tô falando de caso de CLT, tá? Caso de PJ não, mas caso de CLT, cara, a pessoa me avisa, se ela faz uma organização de agenda como eu ensino a fazer dentro dos meus treinamentos e tudo mais, ela vai me falar que ela vai dedicar 1h30 ou 2 horas extras fazendo tal coisa. Ela tem planejamento, tem organização, não tem problema nenhum. Só que agora, mais do que 2 horas, menos horário de almoço e assim por diante, isso é bem delicado, tá? Bem delicado. Mais uma. Da Carol. Outra Carol. Ela falou assim, eu deixei de demitir por dó e quase fui demitida.
Essa aqui eu acho que é autoexplicativo, né? Muito parecido com a minha situação, no sentido de que eu demorei pra demitir, só que eu não estava com risco, mas talvez eu entraria em risco, dependendo das consequências que poderiam ter gerado, né? Se aquela pessoa não tivesse pedido demissão, talvez a minha liderança, que entraria em risco. Então, assim, siga um processo bonitinho, aplica os feedbacks de acordo com o feedback marca que eu ensino, vai fazendo acompanhamento dessa pessoa, treina ela pra ela melhorar, evoluir as habilidades. Cara, não tá respondendo, ela não tá disposta a melhorar, não tá disposta a evoluir, ela não quer. Libera ela para uma empresa que faça sentido, que se conecte com quem ela é, com as coisas que ela quer fazer e assim por diante. Libera sem dó e o mais rápido possível, para que não gere impactos dentro da cultura da tua equipe. Agora, mais uma vez, me fala aqui nos comentários quais cagadas que você já cometeu, além dessas que foram compartilhadas aqui para vocês. E por fim, se você tem dificuldade de fazer feedback, já que eu mencionei bastante, né, método para fazer um feedback, assista esse vídeo que eu tô deixando aqui na tela agora, que é o método marca, que é o que eu ensino para as minhas alunas, para que você tenha acesso a um método de feedback efetivo, que para mim é o mais efetivo que tem até hoje, tá? Que eu já utilizei. Beijo, até o próximo vídeo.